Abra sua Bíblia comigo, vamos ler um versículo bastante conhecido, mas para você contextualizar aí, Atos capítulo 16, verso 31. Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Vamos falar juntos essa segunda parte aí? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Agora vamos trocar essa palavra casa aí por família, que é a mesma coisa, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua família. Aleluia. Nosso Deus e Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos por a tua palavra. E agora, Senhor, nos abençoa quando elevamos os nossos pensamentos a ela para meditar e procurar aprender mais de ti. Então flua teu Espírito Santo com os dons de revelação, de conhecimento, nos ajudando, Senhor, a entender a tua palavra, a tua vontade para as nossas vidas. O que mais queremos é te ouvir. Então nos abençoa. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, amados, hoje é dia dos namorados. Já deu presente aí para o seu namorado, para a namorada? Nós vamos falar um pouquinho a respeito de família, né? E família começa no namoro, né? Tem alguma coisa a ver aí, né? Então, é interessante. Bom, ontem eu estava vendo o programa de televisão do candidato a prefeito de São Paulo, né? Jorge Dória. Tem um programa na Bandeirantes muito interessante. É um programa de business, né? Negócios. E ele leva e entrevista ali naquele programa sempre pessoas assim, líderes de empresas e empresários, né? Pessoas bem-sucedidas. E vão falar sobre lá seus negócios e tal. E a gente aprende muito, ouve entrevistas interessantes. E ontem nós estávamos ouvindo uma delas e entrevistava um empresário que criou uma rede de restaurantes, né? E que trabalha com camarões. E é interessante porque ele mostrou que foi um acidente, não era esse o negócio dele e tal, trabalhava com importação, exportação, mas no fim o governo foi apertando aqui, apertando ali, e ele tinha entrado no negócio de exportar camarões, porque para importar o que ele queria, o governo exigia que exportasse também. Depois no fim fechou as portas para ele tudo quanto é forma, e ele fechou as filiais dele no Brasil inteiro, e ficou com um container de camarão na mão. E agora o que eu vou fazer com um container de camarão, né? Mas pesquisou e tal, para resumir a história, ele começou um negócio com esses camarões. No primeiro restaurante dele, que tinha 100 lugares, no primeiro dia tinha uma fila de 1.000 pessoas para entrar no restaurante. E ainda por cima deu problema na energia, caiu a energia, ele teve que mandar as pessoas embora, passou um mico muito grande, né? Mas, enfim, ele criou o seu negócio. E hoje tem mais de 170 lojas no Brasil e fora do Brasil, franquias, inclusive, a maioria dele. Então nós estávamos pensando, né? Nessas histórias que a gente pensa a respeito do crescimento dos negócios, né? E como eu sou pastor, não sou gerente de negócio,
né? Me lembro até das palavras do apóstolo Paulo. Nós não estamos aqui para mercadejar a palavra de Deus, nós estamos aqui negociando a palavra de Deus. Mas é interessante a gente pensar, porque pensar na igreja, né? No aspecto do crescimento. Eu creio que é uma coisa que interessa a todos nós também, né? Entender como é que é o crescimento, o que nós podemos pensar a respeito do crescimento da igreja. Não é um negócio, mas a nós interessa que cresça a igreja, né? Cresça a obra de Deus, e nós podemos aprender muito, né? Quando pensamos também dessa forma, né? Então eu estava confabulando comigo mesmo aqui, né? Pensando o que é que faz alguma coisa se tornar um sucesso. O que é que faz alguma coisa ter interesse, né? Então, e no nosso caso, qual é o nosso negócio, né? Então, o que é que faz algo tornar-se um sucesso? Você vê o homem lá, um contando de camarão, né? Ele começou um negócio, né? Então, um negócio se torna um sucesso, né? Quando você oferece para o público, você consegue descobrir um público que deseja alguma coisa a ponto até de pagar. As pessoas estão dispostas até para pagar para ter aquilo, né? Então se você tem alguma coisa nesse sentido, você pode tornar o seu negócio um negócio interessante, né? Aí é difícil, eu fiquei pensando, nossa, mas e a igreja, hein? Quem é que se interessa pela igreja? Tá difícil, né? Por isso que a gente vê hoje a igreja com muita dificuldade. As pessoas não têm muito, aliás, não têm interesse nenhum na questão da igreja, né? Mas eu pensei em alguns grupos de interesse que nós podemos encontrar na igreja. Por exemplo, eu li a semana passada, falei assim sobre Paulo, né? Paulo queria conhecer, o interesse dele qual que era? Conhecer mais do poder da ressurreição do Senhor Jesus. Então Paulo conheceu a Jesus e viu o poder da ressurreição. Aquele homem que ele viu, que sabia que tinha morrido, estava vivo e apareceu para ele. Nossa, eu quero saber como é que é isso, né? Então ele se interessou muito por isso, e também os discípulos e todos os seguidores de Jesus. A primeira questão fundamental que despertou a igreja ali foi esse poder da ressurreição. Por isso que a igreja explodiu, né? No crescimento. Um morto ficou vivo, e está vivo, e apareceu para as pessoas. Paulo foi uma das pessoas que mais falaram a respeito da ressurreição de Jesus. Em 1 Coríntios 15, capítulo inteiro dedicado à ressurreição. Ele fala, né? E ele apareceu primeiro para os discípulos, primeiro para Maria Madalena, depois para os discípulos, depois apareceu por mais de 500 pessoas, e apareceu para mim, ele falou, como um nascido fora do tempo, né? Então, esse era o interesse dele. Tiago e João queriam um lugar do lado de Jesus. Falaram assim, eu quero ficar uma à direita, outra à esquerda, quando ver o teu reino. Outros buscam uma notoriedade política, né? Outros buscam a prosperidade econômica. Poucos querem um lugar no céu, né? Um lugar no céu é uma coisa que pouca gente fala assim, eu quero Jesus porque eu quero um lugar no céu. Pouca gente tem interesse nisso aí, né? E eu pensei assim, meu Deus, no meu caso, eu fiquei pensando, qual é o nosso interesse? Qual é o meu interesse, né? Então a minha tendência, né,
de interesse, analisando a minha própria vida, é na família, no grupo familiar. Eu tenho, por natureza, essa tendência na família, né? Tanto assim que a minha família é uma família modelo de família, né? Que nós desenvolvemos, porque nós temos essa característica pessoal, e o nosso ministério se tornou também um ministério familiar, de ambiente familiar, né? A igreja em célula é um modelo familiar, que vive na família, que funciona na família, que cresce na casa, onde tem um homem, um casado com uma mulher, onde tem família, onde tem criança. Principalmente a presença das crianças é um aspecto que mostra essa característica familiar, né? Qual que é a base da família? É o casal e os filhos, né? Isso aí são a base da família. Por isso nós pegamos esse texto, também quem escreveu foi Lucas, mas ele está falando aqui a respeito da prisão de Paulo e Silas e tal, com a experiência da cadeia e do carcereiro. Eles estavam presos e tal, depois foram libertos, foram soltos, né? O carcereiro estava querendo até se matar, mas Paulo interviu, e aquele homem, diante daquilo, falou assim: o que eu faço? O que eu posso fazer para ser salvo, né? Então Paulo respondeu assim, né? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua família, né? Fala, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Mas leia-se que não é a casa, prédio que ele quer salvar, né? Leia-se sua família, seus familiares. Tanto assim que ele levou ele para a casa dele, o carcereiro levou Paulo para a casa dele, cuidou dele ali, lavou as feridas e tal, e ali todos foram batizados. Aquele homem foi batizado, a mulher dele foi batizada, os filhos dele foram batizados. Isso durante a noite, inclusive. Tinha nem amanhecido o dia, tinha acontecido tudo isso já, né? Então aquela experiência dele trouxe salvação para a vida dele, e trouxe salvação para a sua família. Então, queridos, já que hoje é o dia dos namorados, né? Acho que a gente podia pensar um pouquinho a respeito disso. Vou ser bem rapidinho, porque realmente eu estou sem condição de falar muito, então só vou deixar a ideia. Vamos pensar a respeito disso. Qual tem sido o seu interesse na igreja? Qual tem sido, se você fosse buscar um grupo de interesse, qual o grupo de interesse que você se identifica melhor? Você está na igreja por política? Você está na igreja para ficar rico, para prosperidade? Você está na igreja para ver sinais e maravilhas e prodígios? Qual o motivo que te traz para a igreja, né? Então a nossa experiência, né, busca esse tipo de trabalho familiar, né? Porque o que é
que uma família faz? O que é que forma uma família? O que busca uma família? Filhos, né? Filhos, ou pelo menos deveria ser assim, né? Se alguém está pensando em casar-se, né? Constituir uma família, é lógico que o cara está interessado na moça, a moça pode estar interessada no rapaz também, mas a longo prazo a gente tem que pensar na família, né? Seria interessante isso, né? Hoje é dia dos namorados, se os namorados pensassem um pouquinho a respeito disso. O que eu quero namorar? O que eu estou namorando? O que eu quero com essa moça? A moça perguntava: o que eu quero com esse rapaz? Né? Ficar ou ter uma família? Ou constituir uma família, né? Eu acho interessante que Deus coloca, né, essa experiência do amor de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, de uma maneira até natural, né? Para que nessa situação normal e natural eles cheguem ao casamento e cheguem a ter filhos. Esse é o DNA de Deus, esse é o caminho de Deus, é para aí que Deus aponta. Embora a maioria nem perceba isso, né? A gente, quando está apaixonado, não está nem aí pensando nos filhos, né? Passa longe da sua cabeça a situação de ter filhos. Cabecinha oca, você está pensando só naquilo, né? Pensando na menina, a menina pensando no menino, mas de muito longe a questão de ter-se uma família e de se ter filhos, né? Mas não é outro objetivo que Deus induziu fisicamente, biologicamente, o homem e a mulher ao casamento para formar uma família. Não há outra perspectiva disso. Qualquer coisa fora disso, né, não faz sentido para a existência do ser humano. Por isso que o casamento tem que ser mesmo entre um homem e uma mulher. Não tem jeito de ser outro jeito. Porque o que se espera do casamento é que venham os filhos e que essa família se multiplique. Nas palavras da Bíblia, né? Deixará o homem a sua casa, do seu pai, da sua mãe, e se unirá à sua mulher, serão ambos uma família, e eles vão o quê? Se multiplicar. Ou seja, eles vão ter filhos e filhas. E tudo que Deus fez coopera para essa multiplicação. Geneticamente falando, biologicamente falando, tudo que Deus fez leva para essa multiplicação, favorece essa multiplicação, né? Então, é esse o objetivo de Deus, e eu creio que na igreja, esse é o objetivo de Deus também. Esse é o objetivo espiritual de Deus, quando nos leva ao discipulado, por exemplo. O que é o discipulado? Se não uma família, né? O que o pai e a mãe, o que acontece com os filhos do casal? Eles vão parecer-se com quem? De onde eles vão tirar suas características? Seu pai e da sua mãe. Biologicamente vão ser parecidos com seus pais, fisicamente vão parecer com seus pais, e até no psicológico também.
até na personalidade também. Vão imitar os seus pais. Não vai ser nem uma imitação, porque está no DNA. É algo muito natural, né? Que sejam parecidos com os pais. Por isso se diz que filho de peixe, peixinho é. O que é uma família? Família é isso, é um grupo, né, que mantém os mesmos traços e mantém as mesmas características. São parecidos entre si. Os animais são assim, os bichinhos de uma família tal, são todos bichinhos tudo igualzinho. Tem aquela corzinha naquele lugar do corpo, tem aquela asinha, aquele pelo tal, tudo igualzinho. Esses são traços familiares, são coisas que caracterizam a família. O discipulado não deve ser coisa diferente. O discipulado é isso. Jesus trabalhou para que os seus discípulos o imitassem, para que seus discípulos fizessem tudo que ele fez. Se as pessoas pudessem olhar para eles e dissessem: ele parece-se com Jesus, ou ele é igual a Jesus, ele fala igual a Jesus, ele age igual a Jesus, ele ensina igual a Jesus, ele pratica igual a Jesus, então é da família de Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele dizia assim: sede meus imitadores, o que ele está falando? Está falando a mesma coisa, está dizendo assim: ó, vocês têm que, os meus filhos, os filhos que eu gerei na fé, tem que ser igual a mim, tem que pensar como eu penso, tem que fazer o que eu faço, tem que praticar o que eu pratico. Então por isso que ele dizia: sede meus imitadores, e certamente eram imitadores de Paulo. Se a gente encontrasse com Timóteo, Tito e tantos outros que estiveram ao lado do apóstolo Paulo, e conhecêssemos o apóstolo Paulo, certamente você diria assim: ó, aquelas pessoas ali parece com o apóstolo Paulo. Por quê? Porque aprenderam com ele e seguiram ali exatamente o que eles aprenderam e fizeram igual. Então constituíram uma família. É por isso que a igreja, ela prosperou na família. Ela se multiplicou como família. E ela teve as características de família, né? Por isso eu sempre penso assim: as minhas ovelhas geralmente pensam como eu penso e trabalham como eu trabalho. Por quê? Porque aprenderam comigo, estão seguindo o mesmo modelo, estão trabalhando na mesma ideia, no mesmo caminho. Isso é família, né? Então, nós estamos falando isso por quê? Para você perceber isso. O nosso grupo de interesse é um interesse familiar. Nossas características são características familiares. E para isso o líder não precisa ser como um casal, por exemplo. Mas muita gente fala: mas o líder é uma mulher, o marido nem participa, ou o líder é um homem e a mulher nem participa. Jesus era solteiro, nem casado ele era. Ele produziu uma família. Espiritualmente nós geramos filhos como pais e mães. Tem que ter o espírito da maternidade, ou tem que ter o espírito da paternidade, quer dizer, aquele desejo de ter filhos. Característica maior nossa dentro do ambiente familiar é querer ter filhos. Paulo também teve filhos na fé e não era casado, ou se era casado, a Bíblia diz que era mais provável que ele era viúvo. Diz a Bíblia que Pedro tinha uma esposa que o acompanhava, mas ele não tinha. Ele dizia assim: eu tenho esse direito, mas eu não tenho. Mas Paulo teve mais filhos e filhas na fé, pelo menos no período bíblico que a gente vê pela história da Bíblia, do que o próprio Pedro. E assim por diante. Então, essa característica familiar
é a nossa característica. Essa característica familiar é a característica do meu ministério. Essa característica familiar é a característica da igreja Campo Novo. E essa característica tem que ser a característica das nossas células. E o objetivo das nossas células deve ser essa. Se nós temos essa característica familiar, de desejar ter filhos. Sabe, querido, se você pensar a respeito disso, você entrou nesse espírito, você deve pensar com você mesmo: eu quero ter filhos. Eu desejo ter filhos. Sabe, você já viu na televisão? Às vezes eu fico pensando que a gente, não estando naquela situação, você imagina por que a pessoa faz isso, né? Hoje existe uma medicina de reprodução super especializada, né? Então pessoas pagam caro, mulheres e homens pagam caro, se expõem a tratamentos caríssimos e coisas assim realmente difíceis de seguir, porque querem ser pais, porque querem ter filhos, querem passar por aquela experiência de ter um filho. Então se submetem, né, a tratamentos, se submetem a coisas assim difíceis. Por quê? Porque eles querem ter um filho. Aí eu fico pensando: nossa, mas essa mulher quer ter tanto filho assim? Talvez as pessoas olhem para você que trabalha na obra de Deus e que você faz o seu trabalho, as pessoas vão perguntar a mesma coisa: por que esse camarada quer fazer isso? Por que ele quer ter esses filhos? Por que ele quer tantos filhos assim? Então só vivendo essa experiência é que você vai entender a motivação, você vai entender o objetivo, você vai entender o cuidado. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar para vocês aqui? Você deseja ter filhos, querido? Você sonha em ter um filho? Não é filho na carne, não, é filho espiritualmente falando. Você possa dizer assim: ah, mas eu queria ter tanto um filho. Ele vai andar lá e falar: está pregando igual eu pregava, está ensinando igual eu ensinava, está fazendo as coisas que eu fazia. Você gostaria de fazer isso? Você gostaria de ter filhos? Esse deve ser o nosso grupo de interesse. É assim que a nossa igreja cresce. Amém? É assim que a nossa igreja cresce. Nós já praticamos alguns modelos evangelísticos aqui na igreja, muitos deles. Acho que tudo quanto é coisa a gente já fez, né? A gente já pregou o evangelho na rua, de casa em casa, nas praças. Já fomos a todos os lugares, já inventamos todos os modelos. Mas o modelo que trouxe crescimento para a nossa igreja foi o modelo familiar. Foi aquele modelo em que nós adotamos crianças como filhos, tratamos deles como filhos, eles cresceram conosco e trouxeram a família para dentro da igreja. Esse foi o modelo que trouxe crescimento para essa igreja. É o modelo familiar. Não é à toa que nós falamos família Campo Novo. A família Campo Novo é uma família. Ela tem suas próprias características, ela tem seus próprios pensamentos, tem a própria filosofia.
Se você for a outras igrejas, normalmente você vai encontrar dentro daquela igreja lá gente de tudo quanto é igreja, tudo quanto é origem, inclusive alguns daqui também, certo? A nossa não. A nossa igreja é formada por, a maioria pelo menos, não tudo, mas a grande maioria, por pessoas que nasceram aqui, tem o seu umbigo enterrado aqui, são filhos da igreja, conheceram a Jesus, tiveram as suas experiências aqui, são filhos dessa experiência familiar que nós temos. O que faz de nós uma família, porque nós possuímos características, nós temos um perfil, nós temos uma marca. Amém? E aqueles que se identificam, né, com essa família, elas vão fazer isso aí, né? Elas vão criar filhos segundo o modelo que você é. Amém? E o discipulado é esse modelo. Esse é o modelo. Então não adianta ficar pensando em outra coisa. Tem muita coisa para fazer. Tem muitas igrejas e muitos tipos e muitas famílias. Temos muitas famílias, existem muitas famílias no mundo, mas você só tem uma família. Existem muitas famílias na igreja, mas a sua família é uma família. Você não tem muitos pais, você tem um pai. Não é verdade? Você tem um pai. Isso é que mostra para nós o que é uma família. E ele está centrado, esse modelo está centrado na Bíblia. Por isso que Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua família. Tem duplo sentido, né? Sim ou não? Tem duplo sentido. Você pode pensar assim: creio no Senhor Jesus e meu pai e minha mãe vai ser salvo, e minha família. Ou creio no Senhor Jesus, meus filhos vão ser salvos, são minha família. Mas que tal um outro sentido muito mais correto? Crê no Senhor Jesus, Jesus vai usar a sua vida e você vai gerar muitos filhos e filhas para Jesus. Todos eles vão ser salvos. O tamanho da tua salvação vai alcançar a todos eles. É ou não é? Às vezes nós aceitamos a Jesus e muitos da nossa casa, familiar, falando do sangue, não são salvos. Mas aqueles a que você alcançou e levou para Jesus, você sabe que eles são salvos. Cumpre-se 100% a palavra de Deus quando você aplica esse princípio. Amém? Pense nisso. Pense nisso. Oh Senhor, dá-me filhos e filhas na fé. Quero ter filhos, quero ter filhos, eu quero ter uma família. Quero ser usado para louvor da glória do teu nome, como um pai de família, ou uma mãe de família, como alguém que gerou muitos filhos e filhas.
para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então pense nisso. Células, pense nisso. Líderes de células, pense nisso. Povo das células, pense nisso. Eu sei que o crescimento é uma coisa que preocupa. Eu penso nisso. Todo mundo pensa. Preocupa. Mas como vamos crescer se nós não temos bem claro dentro de nós um modelo de crescimento? Uma razão de crescimento. Quando você descobre o teu negócio, quando você descobre a vocação, a sua vocação do seu negócio, as coisas acontecem. Às vezes acontece por acidente, como foi o caso do homem do restaurante lá, né? Mas de qualquer forma, quando o importante da coisa é você descobrir o seu negócio. Aquele homem criou um lema para o restaurante dele. Ele criou um lema, ele criou um perfil, ele criou um padrão para o restaurante dele. Um produto de qualidade pelo preço justo. E ele começou a trabalhar nisso aí. E nós também, se nós quisermos crescer, nós precisamos entender como deve ser, qual é o nosso negócio, como deve ser o padrão do nosso negócio. Certo? Aquele homem, quando ele abria uma outra loja, um outro setor, aquele crescimento, aquela outra loja, aquele outro setor, tinha que ter o mesmo padrão da primeira loja, a mesma qualidade, o mesmo atendimento, o mesmo serviço, o mesmo produto, a mesma qualidade do produto. Isso fez com que a rede dele fosse multiplicando. Certo? Hoje está muito em moda esse negócio de franchise, né? A pessoa vende um produto lá, McDonald's, por exemplo, abre uma loja num tal lugar. O que tem, se você encontrar no McDonald's numa cidade, um lugar, tem que ser o mesmo produto que você vai encontrar em São Paulo, no Rio de Janeiro, Salvador, etc, etc. E a mesma qualidade, e o mesmo preço. De tal maneira que se você entrar na loja, dá uma cheirada assim, você fala assim, eu estou no McDonald's. Você vai se identificar com o sabor. Você vai se identificar com a qualidade. Você vai se identificar com os preços. Isso fez as chamadas redes no mundo inteiro. A mesma Coca-Cola que você bebe aqui no Brasil, o mesmo produto, a mesma fórmula, a mesma qualidade, é a mesma Coca-Cola que você bebe na Índia, Japão, no Chile, na Europa, é a mesma. Mas fabricado em lugares totalmente diferentes uns dos outros. Por quê? Porque se estabeleceu um perfil de padrão para todos eles. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós também temos que ter o nosso padrão familiar, nosso modelo familiar. Tem que ter as mesmas características, tem que ter os mesmos princípios, tem que ter os mesmos objetivos. Está entendendo? Se você está na Campo Novo, se você está querendo aprender coisa lá na internet, você está errado.
Tem que aprender aqui. Sim ou não? Porque aqui você tem as suas características. Você sabe como é que funciona. Você sabe que funciona. Mesmo porque você é um produto desse trabalho. Funcionou com você? Vai funcionar com outros também. Certo? Tem que ser o mesmo princípio, mesma qualidade, mesmo objetivo, mesma finalidade. Ao aplicarmos isso nas nossas vidas, as coisas vão funcionar. E isso vai trazer uma marca para a sua vida. Uma marca para nós todos. É por isso que às vezes a gente ouve falar, irmãos estão lá com saudade e tal. Por quê? Porque lá é diferente daqui. O cara tentou a Pepsi Cola, mas o negócio dele é a Coca-Cola. Ele viu que é diferente. Não é não? São características, são marcas. Você que está namorando, pense nisso. Pense nisso. O que você espera? O que você deseja? Que negócio você está querendo abrir com ela ou com ele? Não é? Você que já tem seus filhos, o que você vai fazer com seus filhos? Como você quer que eles cresçam? Você tem um padrão para mostrar para eles, para ensiná-los? Pense nisso. Jesus nos deu um modelo. Modelo do discipulado. Sabe o que é discipulado? É fazer alunos. É ensinar as pessoas. É pegar o caboclo e ensinar tudo que você sabe para ele, tudo que você aprendeu com seu pai na fé, sua mãe na fé, e ensinar para essa pessoa. De tal maneira que ela possa fazer exatamente tudo aquilo que você faz. Tenha filhos, tenha muitos filhos. Meu desejo é que você tenha muitos filhos. Deus me deu um sonho muito interessante. Se diz respeito até a uma família aqui, que eu não vou dizer o nome, mas alguém foi levado lá, se ofereceu para trabalhar vamos dizer assim, para um padre. Aí o padre chegou e falou assim: olha que beleza, você quer trabalhar conosco aqui e tal? Ah, que ótimo. Saiba que você está trazendo 200 corações para nós. Aí eu dizia para essa pessoa: você agora não está conosco, você agora é meu adversário. Não, pastor, eu não quero ser seu adversário. Eu falei: ué, não, você passou para outro grupo. Está passando para outro grupo e a pessoa já até falou que você vai produzir 200 almas para eles. E aí essa pessoa disse: não, mudou o interesse dela, né? Quando ela viu que era produzir isso. Aí, mas a história não interessa. O que interessa é que ficou na minha cabeça: por que 200? Por que ele falou 200? De onde tirou esses 200? Aí eu me lembrei na palavra do semeador, né? A palavra do semeador diz lá que a boa terra produziu a 30, a 60 e a 100 por um.
Então, como era um casal, 100 por 1 dá 200. Pense bem nisso. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo para nós nisso aqui? Que a perspectiva de Deus conosco é que você produza a 30, a 60 e a 100 por 1. Pense nesses números. Já pensou? É um negócio legal, não é não? Se a nossa igreja tem 80, multiplicar no mínimo por 30, e se multiplicar por 60? Ou melhor ainda, se multiplicar por 100? Essa é a perspectiva de Deus conosco. Ele olha para mim e ele fala: Ele vai me dar 30 filhos, Ele vai me dar 60 filhos, Ele vai me dar 100 filhos. E quando ele fala vai me dar filhos, não é esse negócio de ficar gerando filho e largar para os outros, não. É criar os filhos. É gerar e tomar conta dos filhos. Amém? E aí? Como é que fica? Vamos gerar esses filhos? Vamos buscar esses filhos? Não é dia dos namorados? Você achou que namorado é só ficar dando presente? Fala assim: ô meu amor, eu te amo. Pera aí, meu filho, que o negócio vem mais tarde. Aleluia. Amém? Que Deus nos abençoe. Então vamos ficar de pé.